Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonel do canal Cérebro Abstrato e hoje eu vou falar sobre os relacionamentos que eu já tive na internet que foram uma coisa mais louca do mundo. Você já namorou pela internet? Aquele típico namoro virtual? Já teve isso com você? Tem um monte de gente que acha que isso é cafona, tem outras pessoas que acham que isso não tem nada a ver. Ai meu Deus do céu, como que eu vou me apaixonar por uma pessoa pela tela de um computador? Tem gente preconceituosa, ignorante que não entende isso, né? Mas é uma coisa que existe sim. Eu não recomendo ninguém ficar vivendo namoro por longa distância, né? Tipo assim, conheci uma pessoa, seja num bate-papo, no Facebook mesmo, ou algum outro lugar, e aí eu vou ficar namorando com ela, ela tá 2.000 km de distância de mim. Gente, isso é um horror. Porque você quer sentir o toque da pessoa, quer ter uma coisa mais assim cara a cara e você não consegue. É um horror, principalmente quando a gente é novo e a gente não é independente, né? Então fica duas lagartixas pra lá e pra cá, uma olhando de cá, outra olhando de cá e sofrendo as duas juntas. É uma palhaçada. Mas existe o namoro virtual, existe essa troca de sentimentos? Existe sim. E ele é tão forte quanto o outro que esteja do lado da gente. A minha mãe, por exemplo, ela não está aqui para se defender, mas ela é testemunha de que isso aconteceu até com ela. Depois de mais de 30 anos de idade, minha mãe ela já tinha inclusive cansado de mim sobre isso, porque eu lembro que ela achava isso, que ela, depois que ela se apaixonou, ela ficou assim, gente, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Mas depois de mais de 30 anos de idade, ela pegou e entrou naquele bate-papo, aquele laranjinha Badu. E aí ela pegou e ficou de conversa com o cara lá e tal. Gente, eles foram pro Skype. Pronto, minha mãe com menos de uma semana tava arriada com esse cara. Gente, é muito forte, porque eu acho que você ter aquele sentimento assim, gente do céu, ai meu Deus, eu quero encontrar essa pessoa tem muito a ver comigo e tal, tal, tal. Gente, você fica desesperado e é uma coisa muito forte mesmo. Então aconteceu até com a minha mãe. Eu lembro que na época ela deu uma sofridinha ainda, que ela me contou tudo pelo telefone, que a gente não mora junto. Mas é uma coisa muito séria, gente. Eu, quando tinha 13 anos, ganhei meu primeiro computador. Nem lembro que ano era isso, 2000 e lá vai bolinha. A internet era podre, aquela do Molden da Vivo ainda, que eu tenho nojo daquele negócio, que ali, se eu ver um trem daquele na minha frente, eu acho que eu dou uma cutilada naquele negócio. Naquela época, né, gente, eu tava começando a conhecer as coisas e tal. Aí começou assim, 14 anos, 15 anos, mais ou menos uns 14 anos mesmo. Aí eu já comecei a entrar naqueles chats do UOL, né, aqueles bate-papos de região e tal. Eu moro no fim do mundo, né, gente? Todo mundo sabe que eu moro no norte do Espírito Santo. Então pra mim sempre foi assim, uma dificuldade louca, porque eu acho que é até Jesus Cristo que me botou aqui. Porque se eu morasse na capital, o trem tava feio pro meu lado, porque com certeza eu teria encontrado com algumas pessoas, tá? E poderia ter dado muita merda, porque eu era muito novo. E, então, assim, com uns 14 anos eu conheci algumas pessoas pela internet que foram, assim, extremamente marcantes na minha vida. A maioria delas saíram do bate-papo UOL. Eu queria falar o nome dessas pessoas que eu namorei e ir colocando fotos, assim, quando eu fosse contando as histórias. Só que eu não vou fazer isso não, porque quem sabe, né, gente? Sei lá, pode ser que alguém pode ver e não gosta, né? Não sei. Mas continuando, gente, eu namorei um com 14 anos de idade, que foi uma coisa muito intensa, gente. Eu acho que foi mais ou menos. Ele foi um dos primeirinhos, assim, que eu namorei, assim, sabe? Gente, foi uma coisa tão forte. Que, nossa, eu não vou nem assim ficar prolongando a história, não. Mas eu sei que eu gostava muito dele e ele se dizia gostar de mim. Só que hoje em dia que eu já cresci e tal, que eu volto pra poder ver aquelas conversas, que eu salvo muita coisa. Eu sei que ele não gostava tanto de mim, não, entendeu? Mas era uma coisa assim, ai gente, que eu ficava louco. Demorou quase um ano, tá, minha filha? Nesse enrola-rola, assim. Nossa, adorava ele, gente. Mas enfim. Aí eu ia cá pra fora de casa, no quintal, eu chorava, eu ficava assim, gente, onde é que esse menino mora? Esse menino mora em São Paulo, eu tô aqui no Espírito Santo. O que que é São Paulo? O que que é Espírito Santo, gente? Ele deve estar do outro lado do mundo, que não sabia, não tinha nem noção de nada, né? O que que era São Paulo, não sabia de nada, né, coitada. Aí depois eu fico assim imaginando, né, gente? Eu com 13 anos, 14 anos, não sabia de porra nenhuma. Hoje em dia você pega uma Maísa, a menina tem 9 anos, tá sabendo mais do que eu hoje em dia. Crê em Deus, pai. Pra mim esse povo é tudo reptiliano. Teve um outro que eu namorei também com uns 15 anos, gente, que foi uma coisa louca. Eu acho que foi, sem brincadeira, eu acho que de todos que eu já vivi até hoje, assim, de relacionamento bobo, assim, de internet,
foi o que mais eu sofri, porque gente, eu gostei desse menino de verdade, tá? Ave Maria, vocês não têm noção do tanto que eu gostei desse menino. Gente, o nome, esse eu posso até falar, que o nome dele é Alex. A história dele é muito louca, parece que é mentira. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Eu sei que na época foi uma perfeita ilusão. It was a perfect illusion. Ele se dizia filho de um sheik, esse menino aí. Uma pessoa, o pai dele era coisa de, sei lá, meio das Arábias, lá não sei como. E só que era brasileiro, só que não sei o que, ele ia pra lá e tinha mansão, não sei o que, e esse menino ficava direto em vários países, gente. Vários países ele ficava, entendeu? E aí ele. É uma loucura. Eu sei que ele tinha problema de saúde seríssimo, seríssimo de cor de pulmão, assim, tá? O pulmão dele tava na hora de jogar no lixo mesmo. E aí a gente conversava, gente, a gente ficou mais de um ano com isso. A gente conversava no MSN, quase todos os dias. Às vezes a gente ficava algumas semanas sem conversar, porque o pai dele, dizendo ele que proibia ele de entrar, não sei o que. De uma época ele falou que comprou um notebook, que o pai dele furou a webcam do notebook dele, que o pai dele tinha uma loucura com questão de segurança dele, por questão de ele ser um homem muito rico e sabia dos perigos que existia de alguém querer sequestrar o filho dele, alguma coisa assim, enfim. Eu não entendi. Ai, gente, sei lá, parece que é mentira, sabe? Não sei, essa história é muito louca, gente. É uma história muito doida. Até hoje eu fico assim, gente, será que eu fui enganado mesmo? Porque a gente mandava áudio pelo MSN, sabe? Quando a gente aperta F2 e segurava, era assim que funcionava. Eu já tinha ouvido a voz dele e eu já tinha visto algumas fotos dele. Só que era sempre coisa muito corrida. Só que quando a gente parava pra conversar, era a coisa mais fofa do mundo a gente conversando, gente. Ele gostava de mim de verdade e eu gostava dele muito. Era uma coisa muito linda. Só que aí acabou que a gente ficou nisso mais de um ano. Não era todos os dias, mas era pelo menos 2, 3 dias na semana a gente conversava. E aí acabou que chegou uma hora que eu tive notícia de que ele morreu. Porque eu consegui, eu peguei contato de outros amigos deles, né? Na época, porque eu já sabia do problema de saúde dele, que era muito terrível mesmo. Teve uma época que ele falou assim, que tava conversando comigo com um monte de aparelho no nariz dele e tal, não sei o que ele falou assim que não queria que eu visse ele daquele jeito. E eu implorava, eu falava, Alex, deixa eu te ver, deixa eu ver como é que você tá, não sei o que, não sei o que. Por isso que até hoje eu não entendo essa história. Só que, tipo, isso, o que me intriga é que durou mais de um ano. E eu fico assim, gente, a pessoa vai enrolar a outra um ano contando mentira, qual a graça disso, entendeu? Mas existe psicopata pra tudo nesse mundo. Eu sei que foi uma história tão perfeita que provavelmente pode até ter sido uma coisa surreal, mentirosa mesmo, né? Mas eu não sei. Eu sei que teve uma época que eu cheguei até a escrever uma carta manuscrita e eu escaneei essa carta e mandei para um amigo meu que morava perto de onde ele estava no momento, que era Recife, né? E aí ele pegou, esse amigo meu imprimiu a carta lá que eu escrevi à mão e levou pra ele no aeroporto quando ele tava indo pra França. Gente, ó, é uma trem assim mais doida do mundo, gente. Não gosto nem. Pra mim essa história assim, não sei, é uma coisa tão assim, sabe? Até hoje eu fico com aquela coisa, gente. O que é que aconteceu realmente? Não entendo. Não entendo. Não tenho contato mais nenhum dessa criatura. Olha, foi uma coisa que sumiu da minha vida completamente. Até hoje eu lembro do MSN dele de cor. Que ó, pra você ver, é alex.boy.666@hotmail.com. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. Eu conheci uma pessoa muito especial também, com 16 anos de idade, que, tipo assim, na época, eu era bem imaturo também. Ainda sou, né? Mas eu era muito imaturo e gente, eu acho que, sinceramente, eu acho que de todos que eu conversei e tal, assim, eu tô falando dos 3, assim, mais ou menos, que foi o principal na minha vida, assim, sabe? Mas teve mais algumas outras pessoas também. Mas o André, ele foi muito especial pra mim, gente, porque, assim, hoje eu reconheço isso, mas na época eu não reconhecia. Ele já tinha quase uns 19 pra 20 anos e eu tinha uns 15 ou 16. E ele era bem mais maduro do que eu, até porque eu acho que nessa faixa etária assim, de 15 para 20 muda muita coisa, a pessoa consegue amadurecer muito, né? Então assim, ele falava, escrevia umas coisas mais lindas do mundo pra mim, sabe? E foi tão lindinho isso, gente, na época. Eu lembro que ele gostava de mim de verdade, assim, sabe? Só que eu não conseguia absorver o que ele tinha pra passar pra mim. Sabe? Porque eu era muito imaturo, era muito criança.
Mas, tipo assim, por ele me tratar tão bem e tal, aí eu continuava conversando com ele e eu adorava, entendeu? Eu meio que curtia aquilo ali, mas eu também não entendia direito, né? Enfim. Aí eu sei que, tipo, gente, foram esses aí os meus relacionamentos que eu tive, né, gente? Que foram assim, os principais. Tiveram outros pequenos também, assim. Mas foi coisas mais bobas também. Não vale tanto a pena comentar, não. Ai, gente, sei lá, é uma coisa tão louca, assim, né? Esses negócios de relacionamento virtual. Porque aí eu fico assim pensando. Gente, eu já tive relacionamentos afetivos pessoalmente, né? E não foi tão forte quanto esses da internet que eu tive. Tipo assim, o sentimento forte existe, né? Só que hoje em dia. Ah, não sei, gente. Não falar hoje em dia, não. Porque toda vida existe esse tipo de coisa. Mas era uma coisa tão intensa e que durava tanto tempo assim, e a gente ficava naquela troca de sentimentos tão gostoso. Atualmente, quando eu vou me relacionar com alguma pessoa, alguma coisa assim, é sempre umas coisas assim, tão passageiras assim e tal, sabe? Parece que não era pra dar certo e tal. Agora os trem de internet, gente, ai, dá uma nostalgia lembrar, porque foi um momento tão bom. Aí é por isso que eu falo, né, gente? Mas a realidade é essa, gente. O amor, olha, quando ele parte de duas pessoas assim, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, cai dentro, minha filha. Vai em cima mesmo, porque é muito fofo, é muito bonito o sentimento do amor. E não é toda hora que a gente encontra ele dando de bobeira, não. Então, se você gosta, se você sente que a pessoa gosta de você também, se há reciprocidade, minha filha, vai em cima, seja na internet ou não, porque é muito perfeito a gente viver esses momentos, né, gente? Então é isso, gente. Bota aí nos comentários o que já aconteceu na sua vida em meados de 2008. Ai, que derrota. Finada MSN, né, gente? Morreu com muitas histórias junto. Misericórdia. O que aconteceu na sua life? Como é que foram os seus relacionamentos? Vamos dialogar os amiguinhos aí, né, gente? Vamos compartilhar desses sentimentos alheios. Ai, meu pai do céu. Então, gente, tchau, tchau e fiquem com God.